wasted without borders, and we walk upon the one you would call me. Mandaram para mim a seguinte pergunta: Jesus é Deus? Olha, só é possível responder essa questão se formos diretamente na Bíblia, pois a mesma é a única verdade espiritual revelada diretamente de Deus aos homens. E qualquer outro ensino que seja contra o livro sagrado, o mesmo é considerado anátema, isto é, amaldiçoado. Gálatas 1:8. Dito isto, saiba que eu não sou dono da verdade e estou sujeito a errar. Todavia, a Bíblia não existe erro, contradição ou mito. O que você pode ver são falsos profetas e homens que, por sua vez, querem apresentar ensinos dos seus próprios entendimentos e, com isso, conseguem compreender de maneira nenhuma as coisas espirituais de Deus. Leia 1 Coríntios 2:14. E claro que não quer dizer isso que nós não podemos nos aproximar do Senhor. Não quer dizer que nós não podemos ser íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele mesmo possa responder às dúvidas que nós temos da Bíblia. E como eu não acredito em acaso ou coincidência, você não está aqui por alguma mão do destino, e sim direcionado por Deus para ouvir um pouco da sua palavra e da salvação eterna em Cristo Jesus. Não podemos negar que toda a Escritura ela testifica do Senhor Jesus Cristo. E isso inclui tanto o Velho Testamento como o Novo. Veja o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 do Antigo Testamento, profetizou: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem você acha que Miqueias profetizou? De quem ele falou? Sabe onde está a resposta? Em Mateus capítulo 2, versículo 4 ao 6. Perguntou onde havia de nascer o Cristo, e eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Há algo interessante nesse último versículo. Podemos ver aqui que os líderes judeus, eles não citaram Herodes o final da profecia de Miqueias, que dizia: isto é, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Jesus é desde o dia da eternidade. E olha só, assim também fazem os lobos com pele de cordeiro, escondendo a verdade de você. Veja que isso é um contraste dos dias atuais, onde os ensinos eles são pervertidos por religiões que negam toda a verdade da Bíblia e só querem fartar de comer o recheio da bolacha e se jogam o que não gosta fora. Jogam o pedaço da bolacha que não gosta fora. Uma clara rejeição a Cristo. Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Que povo é esse? E o povo é de quem? É o povo Israel. E o povo é de Jesus. De quem? Jesus. E quem o Jesus é? O Senhor. Mas é claro que só dizer que ele é o Senhor não diz que ele é Deus. Então nada melhor de que te mostrar isso diretamente das palavras de Cristo. Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que Cristo está fazendo? Testificando o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. E ele continuou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, disse-lhe Jesus no Novo Testamento: se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. João 8:24.
E ele disse também: eu sou o caminho e a verdade. Tá vendo? Eu sou novamente? João 14,6. Talvez você esteja se perguntando, mas e quando ele diz que é filho de Deus? E quando ele claramente diz a muitas passagens: eu rogo ao Pai? Fala na terceira pessoa que é filho do homem, que é servo e que inclusive orou ao Pai para apartar dele o cálice. Uma distinta diferença eu quero que você tenha aqui agora sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, adoramos apenas um único só Deus. Todavia, eu não quero estender falando sobre esses pontos, pois eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre se realmente existe na Bíblia a Trindade. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje. O que eu quero que você entenda é que Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E com isso pagou uma dura pena em nosso lugar. E essa pena só pode ser paga se ele pudesse esvaziar de si mesmo, sair de toda a sua plenitude divina. Veja essas passagens que vou citar. Que sendo em forma de Deus, forma de quem? É isso mesmo, de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2, 5 a 8. Aqui vemos que realmente ele vestiu a camisa, se assim podemos dizer, pois ele esvaziou-se de si mesmo e tornou-se homem e servo para que as escrituras fossem cumpridas e para que um homem pudesse pagar uma dura pena em nosso lugar. Em suma, nós vemos que Jesus é sim 100% homem e 100% Deus. E tem ainda várias outras confirmações bíblicas que testificam isso. Veja só, veja em João 20, 28. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Para quem que ele confessou? A Jesus. E como ele chamou o mestre? De meu Senhor e meu Deus. Mais uma verdade, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu nem preciso explicar o contexto dessa passagem. Apesar de haver muitas traduções bíblicas que tentam mudar uma palavra ou outra deste capítulo. Olha, meu irmão, entenda uma coisa: somente Deus pode curar, somente Deus pode criar, somente Ele pode perdoar pecados, e somente Ele pode fazer milagres, e somente Ele pode receber adoração e ser exaltado. Então eu vou te deixar mais alguns versículos para que você medite, definitivamente não tenha mais dúvidas sobre a divindade de Jesus. Veja só. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento do glorioso, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 13. Ele é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas. E ele é antes das coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Colossenses 1, 15 ao 17. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Mateus 2, 5. Só Deus pode perdoar pecado. Entrando na casa, viram um menino com Maria, prostrando-se, o adoraram. Só Deus pode receber adoração. Marcos 2, 11. E os que estavam no barco o adoraram. Mateus 14, 33. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28, 9. Seguiram os 11 discípulos e quando viram, o adoraram. Mateus 28, 16 ao 17. A pergunta que não quer calar: você
Prefere acreditar em doutrinas de homens e demônios ou ter a certeza revelada diretamente do Senhor Jesus através da Bíblia e também dos discípulos e dos apóstolos que andaram com o Senhor e ainda melhor, ouvindo isso diretamente da palavra do Mestre? Olha, eu respeito e amo todas as pessoas que são enganadas por falsos ensinos e que por sinceridade querem fazer o bem, porém acabam se perdendo porque não leem a Bíblia, que com isso são obrigados a acreditar em tudo que os outros dizem. O que eu não respeito são doutrinas que tentam vender uma falsa ilusão e inverdade sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Isso realmente é triste, pois está colocando em jogo a salvação da sua alma e condenando você, que não acredita na plenitude de Cristo, ao caminho da perdição e da condenação eterna. Leia João 3,18. Eu, de verdade, desejo sinceramente que o Senhor lhe traga a certeza em seu coração que Cristo é Deus e somente através dele você pode encontrar a verdade e a vida eterna. Pois, se algum homem não ama Jesus Cristo, este mesmo é amaldiçoado. 1 Coríntios 16, 22. Trusted without borders, and we walk upon